Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela mandou o Papa fazer um ritual de consagração da Rússia a ela, ao Sagrado Coração de Maria. Então, isso não foi feito até hoje. Os caras ficam enrolando. Por quê? Porque não querem desagradar a Igreja Ortodoxa, não querem desagradar, naquela época, o governo soviético, hoje é o governo russo. Tá certo? Então, esse bando de boiola, tá entendendo? Se recusa a fazer o que Nossa Senhora mandou. Agora, alguém me manda um negócio aqui dizendo o seguinte: o Papa Bento XVI, ele reconheceu publicamente que a consagração não foi feita ainda, porque todo mundo teve um rito meio, como é que se diz, meio biônico, que foi feito por João Paulo II, né? Consagra o mundo, vagamente. Não foi isso que Nossa Senhora falou. Ela disse a Rússia. E ela disse, a Rússia vai se converter ao catolicismo. Ou seja, vai acabar o cisma que dura desde o século VIII. Você imagina como isso mudaria a história do mundo. A conversão da Rússia ao catolicismo seria o maior acontecimento da história humana. Então, daí disseram, não, já está feito, não precisa fazer mais. Todo mundo no Vaticano vem com essa conversa mole. O Papa Bento XVI disse, rezando, fazendo um sermão, ele disse a Nossa Senhora, tu prometeste às 3 crianças de Fátima que no fim o meu coração imaculado triunfará. Que assim seja. Ela disse que triunfaria, tão logo fosse feito, triunfará, ela diz o seguinte, a frase inteira, meu coração imaculado triunfará, e o Papa fará a consagração da Rússia. Então, na hora que ele diz isso, ele diz que assim seja, ele está reconhecendo, não foi feito e será feito no futuro. Tá certo? Nós queremos obedecer o que nos foi ordenado por Nossa Senhora. Tá certo? Nós, com todos os nossos pecados, com todos os nossos vícios, com todos os nossos erros, nós fazemos o que é possível. E o Papa também tem que fazer o que é possível. Não vai dizer que não é possível você convocar os bispos para fazer uma cerimônia, um ritual. Quanto tempo leva para você convocar todos os bispos? Por internet. Por internet leva 10 minutos. Você tem a lista pronta, convoca, dia tal, número tal. Todo mundo na consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Isso pode mudar a história da humanidade. Tudo o que Nossa Senhora disse ali em Fátima já se verificou, já está mais que provado que é verdade. Né? Então, aqueles que duvidam é porque não conhecem a história. Né? Não é esse negócio, não, fazer um mundo melhor, não vamos construir um mundo melhor, nós só vamos fazer tomar uma atitude que Nossa Senhora nos pediu. Né? Pediu não, ela não tem nada que pedir, ela está mandando, pô. Vocês pensam que vocês são o quê? Muitas pessoas na internet estão um pouco assim, questionando. Mas por que consagrar a Ucrânia se em Fátima Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia? Olha, eu acho que não é problema colocar um a mais. O problema seria colocar um a menos. Inclusive, se quisesse consagrar o Brasil junto, pode consagrar. De repente cair alguns políticos aí junto, né? Então, eu não vejo problema a Ucrânia ter sido consagrada também, até porque, na época das aparições de Fátima, grande parte do território da Ucrânia, inclusive a sua capital, era parte da nação russa. Tá entendendo? Então, eu não vejo problema em ter consagrado a Ucrânia junto. Mas o que nós precisamos entender é que é o seguinte, e esse é o motivo da nossa alegria do dia de hoje. Independente de qualquer coisa, independente da conjuntura mundial, independente dos problemas da igreja, hoje, objetivamente, foram cumpridas as condições que Nossa Senhora colocou em Fátima para essa consagração, que são objetivamente 3 condições: que seja feito pelo Papa, e foi, tanto pelo Papa Francisco, como pelo Papa Emérito Bento XVI, que disse que se uniria a essa consagração. Então, foi realizado pelo Papa, foi consagrada a Rússia, e todos os bispos do mundo foram chamados para estarem juntos nesse ato de consagração. Então, as condições colocadas por Nossa Senhora em Fátima finalmente foram cumpridas.
E isso é um dado objetivo. E aí, gente, é o seguinte. A partir desse momento em que nós temos as condições cumpridas, o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria pode acontecer. E veja, eu não estou dizendo que vai acontecer nessa semana, tá entendendo? E nem que não vai mais haver provações. A humanidade vai passar pela purificação. Mas, gente, a mensagem de Fátima é muito clara em dizer o seguinte: haveriam 4 acontecimentos que sinalizariam o triunfo do coração imaculado. Primeiro, a Rússia me será consagrada, o que objetivamente aconteceu no dia de hoje. Esse é o primeiro acontecimento. Aí Nossa Senhora continua: a Rússia se converterá. Isso ainda não aconteceu, mas a partir dessa consagração pode acontecer a qualquer momento. Os grandes estudiosos de escatologia, muitos deles, dizem que a consagração da Rússia acontecerá no dia do milagre de Garabandal, e esse vai ser o segundo acontecimento desses que eu estou falando. Então, a Rússia me será consagrada, a Rússia se converterá, o meu coração imaculado triunfará, e será concedido ao mundo um tempo de paz. Então a consagração da Rússia já aconteceu. Agora falta que aconteça a conversão da Rússia, o triunfo do coração imaculado e finalmente a paz para a humanidade. Então prepara, a partir de hoje pode acontecer o triunfo do coração imaculado de Maria. Mas como eu dizia para vocês, não quer dizer que seja imediato. Haverão ainda muitos acontecimentos. Hoje não é o ponto final. Hoje é o ponto de partida de uma grande ação mariana que nós cremos que vai acontecer no mundo e na igreja. Olha, isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente pode ver mais claramente naquilo que a própria irmã Lúcia, nas suas memórias, a irmã Lúcia falou assim, ou melhor, Nossa Senhora falou para ela, isso na época que ela estava viva. Olha só o que Nossa Senhora falou sobre a consagração da Rússia. Como o rei da França arrepender-se-ão e falaão, mas será tarde. A Rússia já terá espalhado seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à igreja. E o Santo Padre terá muito o que sofrer. Então Nossa Senhora está falando aqui que quando a Rússia fosse consagrada, o que pelas condições objetivas aconteceu hoje, já seria tarde. Por quê? Porque a Rússia já teria espalhado seus erros pelo mundo. Isso de fato aconteceu. Então veja só, talvez essa consagração não seja suficiente para parar a guerra. Porque talvez a guerra já tenha começado. Mas entenda, essa consagração, pelo menos, vai diminuir a força de muitos males que iriam acontecer. Você está entendendo? Porque essa consagração, segundo os planos de Nossa Senhora, era para ter acontecido lá atrás. João Paulo II tentou fazer, não deixaram mencionar o nome da Rússia. Teve muitos políticos amarrando as coisas, mas finalmente agora as condições objetivas foram cumpridas, ok? Então, pelo menos, muitos males que iriam acontecer não vão mais acontecer. Porque Deus irá intervir. Estou dizendo que não vai ter sofrimentos. Vai ter. Mas eu creio, serão bem menores.